1 Timóteo 3, do 1 ao 6, diz o seguinte: esta palavra é digna de crédito se alguém almeja ser bispo ou episcopado, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho nem violento, mas amável, inimigo de discórdias e não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito. Versículo 5: pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser neófito, que quer dizer novo convertido, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Essa reflexão apresenta princípios fundamentais para que alguém que queira entrar no ministério saiba que nível deve ter de habilidades, de qualidades para poder exercer essa função pastoral. E dentre as características morais que são apresentadas aqui, os princípios morais, tem uma que tem a ver com essa matéria de administração eclesiástica, que é governe bem a própria casa. Então, se alguém chegasse para mim perguntando: professor, como é que eu sei que o indivíduo ele está apto para ser consagrado ao pastorado, ou ele tem vocação pastoral? Como a função pastoral ela não só tem a ver com ensinar, pregar, aconselhar, teria que também analisar esse ponto nele. A função pastoral também exige a parte gestão, a parte administrativa. E acredite, o que tem mais tomado o tempo de um pastor hoje são as atividades administrativas que tem. E eu vou mais longe em dizer, atrevidamente, que os pastores hoje são mais gestores e administradores de coisas do que líderes e pastores de pessoas, ao ponto de igreja ser vista hoje mais como empresa do que como um corpo e um rebanho. Quero deixar claro que a função primordial de um pastor é de cuidar de ovelhas. Até o próprio nome ligado à função, de onde se tirou esse termo pastor, que é aquele que cuida de um rebanho, de um gado, não é? Então, se faz necessário que entenda-se que a função primordial de um pastor não é cuidar do templo, é cuidar do povo. Mas essa matéria, a administração eclesiástica, exige que seja analisado se a pessoa tem a capacidade de cuidar de suas coisas, de cuidar da sua família, se sabe realmente cuidar de sua família e de suas coisas, já tem um perfil bom para poder assumir o episcopado ou o ministério. Esse nome bispo era um nome comum utilizado para o líder. A palavra pastor aplicada ao líder aparece 2 vezes ou 3 no máximo na Bíblia. O líder na época era chamado de presbítero ou de bispo. Pastor algumas vezes aparecia esse nome. E aí chegamos à conclusão de que liderar tem a ver com ser presbítero, isso quer dizer ancião, experiente. Tem a ver com ser bispo, isso quer dizer supervisor, porque a palavra episcopo, a raiz da palavra dá a ideia de supervisão, aquele que observa e acompanha. E também, é claro, pastorear, que é cuidar, guiar, conduzir. E para poder fazer isso, é necessário que você saiba governar, isto é, administrar. E nós vamos entender nesta aula de hoje, que é a nossa terceira aula, princípios de administração, ferramentas da administração que podem ajudar
na atividade pastoral. Lamento que todos não estejam aqui, mas os que estão sabem muito bem a importância dessa matéria e dessa aula de hoje. Vamos prosseguir. A teoria geral da administração, ela traz definição e traz orientação. O Philip Kotler, ele escreveu um livro sobre a administração do marketing e ele chega a dizer o seguinte: só existem 3 tipos de empresas. Vamos ver agora a igreja como uma empresa, a denominação, o templo, como uma empresa. Ele diz: existem 3 tipos: as que fazem as coisas acontecerem, as que ficam observando o que acontece e as que ficam perguntando o que aconteceu. Só existem esses 3 tipos de igreja, só existem esses 3 tipos de empresa. A gente também pode aplicar isso à membresia. Tem membro que faz as coisas acontecerem, tem membro que fica observando tudo que está acontecendo e até criticam, e tem aquele membro que nem sabe o que está acontecendo, totalmente desatualizado, totalmente fora do contexto. Então este autor, que ele se destaca nessa área de marketing, nessa área do avanço e do desempenho das empresas, classifica esses 3 tipos de empresas e aquelas que sobrevivem no mercado competitivo. Se igreja fosse comércio, embora a gente sabe que alguns são, e se necessitasse de olhar para a concorrência, iria perceber o quanto estava fora daquilo que o mercado da fé oferece. E não é isso que muitos que enveredaram por uma tal de teologia da prosperidade e mede a igreja a partir da quantidade de membros e dos recursos visuais que ela propõe, esses têm enveredado por uma perspectiva totalmente empresarial e capitalista do Evangelho. E temos que ter um cuidado muito grande com isso. Vamos construir a ideia do princípio da administração moderna para ajudar a igreja se utilizar do que tem a modernidade, que não é pecaminoso e nem é nocivo à vida na igreja, e utilizar para o desempenho da missão da igreja, que eu acho louvável. Tudo que tiver ao alcance da igreja e ao alcance do membro e do líder para poder ajudar no desempenho da missão da igreja é válido, contanto que não vá contra os princípios. O que é a administração propriamente dito? É uma palavra que exprime uma antiga ideia de tomar decisão que promova o uso adequado de recursos para realizar objetivos. Não existe administração sem objetivo, não existe administração sem recursos, não existe administração sem decisões. Quem é que toma essas decisões? Tem que ter alguém que o grupo confie, que vai dar autoridade e poder para tomar essas decisões. E essas decisões podem ser de 3 formas. Nós sabemos que na igreja tem 3 formas de governo geralmente utilizadas. A forma de governo é episcopal, presbiteriano e congregacional. O episcopal, uma pessoa toma a decisão, que é a posição de bispo. O presbiteriano é um grupo que toma essas decisões, esse grupo que representa todo o povo. Já o congregacional, que é o modelo muito utilizado pelas igrejas do Brasil, o povo decide democraticamente as decisões principais da igreja, por votação, por consulta. Tudo que tiver para ser resolvido, corrigido, mudado, depende exclusivamente da decisão do povo. É a forma do governo congregacional. Dentro da administração, nós encontramos esse conceito breve, dizendo que deve-se tomar decisão baseado no recurso e com o objetivo de alcançar essas metas que foram traçadas.
Então, sem meta, sem objetivo, sem recurso e sem decisão, não há uma boa administração. Por isso, se faz necessário aprender as funções do administrador. Todo administrador tem que fazer, baseado na teoria geral da administração moderna, todo administrador tem que fazer essas 4 coisas. Dá para ver aí? A primeira de cima, planejar. Aí vem organizar, dirigir e controlar. Essas 4 palavrinhas definem tudo que um bom gestor, um bom administrador tem que fazer. Se você é um bom administrador da sua casa, das suas coisas, você tem que planejar bem, organizar, você tem que dirigir tudo que está acontecendo e você tem que controlar. Como isso vai funcionar? É possível planejar bem o mês todo? É possível planejar bem uma semana toda? E muitas coisas não dão certo naquela semana ou naquele mês porque não foi planejado. Seguiu no ritmo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é verdade? Aí tem aquela pessoa que vai pecar muito no avanço da igreja em determinado lugar, porque passou 5, 10 anos lá, mas evoluiu como outra evoluiu em um ano. E qual foi a diferença? A diferença está na gestão, a diferença está na administração disso, no gerenciamento. E você fazer um planejamento anual e envolver pessoas nos objetivos mensais, semanais, até alcançar aquele objetivo, faz uma total diferença. O trabalho que eu passei para vocês envolve exatamente um planejamento que você tem que fazer para poder alcançar em 1 ano, 2 ou 5, já para aprender a fazer isso. Planejar é uma coisa, organizar é outra. Que você pode colocar no papel um negócio bonito de se fazer, mas o que é que tem de recurso financeiro, material e humano disponível para você trabalhar? Infeliz de quem está só, porque quem está só não é líder, não vai conseguir liderar ninguém se ninguém está com você, não vai conseguir alcançar objetivos se todos os objetivos traçados são seus, os outros não acompanharam e não abraçaram a sua ideia, vai sofrer, vai nadar e morrer no seco. É importante planejar, mas organizar tudo que estiver disponível para alcançar esses objetivos também é necessário. Tem gente que sofre no planejamento, mas o planejamento ajuda muito a organizar as coisas. Organizar é a segunda função do administrador. Tudo bem organizado é fantástico, mas tem gente que é muito ruim em organização. Aí entra no ministério o nome dele é Martinho da Vila. O ministério de Martinho Pastor Martinho da Vila. É devagar, devagarinho. Aí entra nesse sistema. Como ele está olhando para trás, provavelmente ele está induzindo a gente a achar que aquele que está atrás dele é nesse ministério. Então a gente não pode estar olhando para ninguém na hora do culto, irmão, na hora da pregação, varão, porque aí os vasos estão tudo de olho querendo saber com quem é que Deus está falando. Viu, irmã? Quando Deus estiver falando com alguém e você souber que é com aquela pessoa, você não faça assim não, porque todo mundo vai saber que é com ela, né? É só uma brincadeira aqui, viu? Então, planejar, organizar, não é deixa a vida me levar, nem é devagarinho. Embora você pode estar à frente de um grupo que seja muito devagar, porque tem gente que é ligeiro, igual esse aqui, quer fazer tudo logo, aí tem que puxar. Mas tem gente que é devagar e tem que empurrar, e o líder tem que saber quem é que ele vai puxar e quem é que ele vai empurrar. Isso é liderança, isso é visão de líder. Uma vez planejado e uma vez organizado, vamos agora dirigir, delegar, supervisionar, conferir como é que andam as coisas. E se você está delegando as tarefas, está acompanhando as tarefas, aí o que falta agora é só controlar o resultado, os números que se precisa alcançar.
como é que anda aí nesse setor, como é que anda aí nessa área, e esse resultado aqui mensal foi alcançado ou não? Não foi alcançado, por quê? Vamos corrigir para não acontecer mais isso, porque tem que tomar uma atitude preventiva e a corretiva. Acredita, a maioria das reuniões nas igrejas é para corrigir problema que não foi visto dentro do planejamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Todo mundo, as 4 palavrinhas, todo mundo? Planejar, organizar, dirigir e controlar. E esse ciclo tem que continuar todo momento em que precisa fazer determinada coisa. Ah, é festa da igreja. Vamos planejar a festa. Que dia é hoje? O dia de hoje é quinta. A festa vai ser quando? Amanhã. Vai planejar o quê? Vai fazer a coisa de bolo. Já vou falar essa expressão? De bolo. Vai fazer as coisas de todo jeito e no final vai dizer: tá vendo, irmão? A gente fez sem planejar nada e Deus abençoou. É isso que Deus quer, irmão. Fazer as coisas de bolo, para que tudo seja dependente dele, não de nós. Que coisa linda, Deus está falando conosco. Amém? Ah, só um crê desse jeito. Vai ser conhecido como o irmão de bolo.